paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos aqui para sequenciar nossas 7 reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. Hoje, tática de número 12. Essa tática é a substituição do Cristo verdadeiro pelo Cristo falso. Que Cristo falso é esse? Que Cristo verdadeiro é esse? O Cristo das Escrituras. E que Cristo falso é esse? O Cristo do mundo, o anticristo. Como se dá essa substituição? Nada acontece de forma imediata. Assim também essa substituição não acontece de forma imediata. Ela acontece de forma velada. Primeiramente no interior, primeiramente trazendo ou causando, mudando na alma, para depois chegar na parte externa, para depois chegar para fora. Como Jesus disse, é o que sai do coração que contamina o homem. E assim, dessa forma, essa é uma das táticas que Satanás, que é o espírito anticristo, usa. Ele procura substituir, não só no mundo, que o mundo já não tem Cristo, mas principalmente dentro do cristianismo. Não na igreja, que é o corpo místico de Cristo, mas no cristianismo. E como o cristianismo é aonde a igreja está, logo a intenção do inimigo é atacar a igreja mesmo, é atingir o corpo mesmo. Mas para ele atingir o corpo, ele vai e entra através daquele invólucro do corpo, né, que é o cristianismo, ok? Eu diria que o cristianismo é a roupa e a igreja é o corpo que veste a roupa. E para tomar como princípio de nossa argumentação, queria tomar Mateus 24, versículos 5. Esse versículo não fala o que eu estou dizendo, mas ele lança luz do que eu estou dizendo. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não estou fazendo exegese do versículo, apenas tomo ele como base. Assim como surgirão muitos falsos cristos de forma literal, também de forma ideológica surgem muitos falsos cristos, né? E eu dizia, como se dá essa substituição, né? Primeiro se dá no coração, primeiro se dá na mente, na alma. Eu lembro do livro de Juízes, onde o povo começava primeiro a adorar aos deuses das nações, para depois se tornar escravo e servo das nações. Era sempre esse ritual. Primeiro Deus chegava e libertava o povo servia a Deus, e depois o povo ele começava a adorar os deuses, os ídolos das nações, e as nações vinham e escravizavam, ou seja, elas primeiramente escravizavam a alma delas, tomando o lugar do verdadeiro Deus, para depois escravizar as próprias pessoas, para depois escravizar o próprio Israel. É um ciclo que sempre se repetia, e assim eles começavam adorando os deuses das nações, depois se tornavam escravos das nações, depois clamavam a Deus e Deus trazia libertação, aí eles eram libertos, depois eles voltavam para a idolatria e voltavam para a escravidão. E seguindo essa lógica, o inimigo tem feito isso, ele tem entrado dentro do cristianismo e tem exaltado ideias sobre Jesus que não é a bíblica. Ideias, e com isso ele cria e personaliza e idealiza um Cristo, quando na verdade é um Cristo que está totalmente longe do Cristo das Escrituras. Ou seja, o inimigo constrói na mente das pessoas um Jesus manipulável, um Jesus que é da forma como você é, que pensa da forma como você pensa. Um Jesus, por exemplo, um Jesus
gay para os da teologia inclusiva, um Jesus negro, né? Um Jesus para os negros, um Jesus branco, de olhos azuis para os europeus, um Jesus marxista, um Jesus socialista para os socialistas. Inclusive eles acham base até na Bíblia de forma distorcida, mas acham. Um Jesus progressista para os progressistas, né? É um Jesus que não quer saber de ficar preso em fundamentos. Ele não é fundamentalista, né? Por que esse Jesus não é fundamentalista? Porque ele não está preso em fundamentos de homens, né? Em ideias de homens, julgos de homens, dizem eles, né? Para argumentar, né? E esse Jesus é um Jesus que quebra paradigmas. É um Jesus que, né? E eles pegam muitas passagens, como Jesus com os pecadores, né? Jesus com as prostitutas, e ele esquece que Jesus vai lá para transformá-los. Jesus vai lá para libertá-los. Jesus vai lá para resgatá-los da escravidão e não para deixá-los presos. Ele não vai para a cadeia para deixar a cadeia fechada. Ele não vai para o prostíbulo para deixar os homens prostituindo. Ele não vai para o cemitério para deixar os mortos enterrados, mas ele vai para lá para trazer vida. E onde ele chega, a ressurreição, onde ele chega, a libertação, a transformação. Esse é o Jesus da Bíblia, né? Esse é o Jesus, né? Realmente, ele não se prende a tradições humanas, mas ele não é um Jesus contraditório. Ele não contraria a palavra e nem contraria a sua própria palavra, que saiu de sua boca e que saiu de sua inspiração e que inspirou homens para escrever. Ele não se contradiz, ok? Mas o Jesus do mundo se contradiz. E aí quando chegar o anticristo, eu penso comigo, muitos vão ficar surpresos. Não, corrigindo. Quando chegar o anticristo, muitos não vão se surpreender. Porque o Cristo que eles esperam vai vir da forma como eles esperam. O Cristo da forma como eles esperam é o anticristo. Mas não será o Cristo da Bíblia. Porque quando vier o Cristo da Bíblia, eles vão se surpreender e vão ver, não, mas como estávamos enganados a respeito deste, né? E como que o inimigo faz essa substituição? Primeiro ele exalta a visão denominacional. O Cristo denominacional não é o Cristo da Bíblia. Como que é essa visão denominacional? Tem a denominação legalista, aquela que gosta de criar leis e impor leis nas pessoas, né? Enche as pessoas de hábitos e costumes, né? Pesos e tradições. Aí temos Jesus carrasco, um Jesus que preocupa mais com a lei do que com as almas, né? E também aquelas congregações que são materialistas da teologia da prosperidade, que é um Jesus que só preocupa em te encher de bens e de que você se desfrute da vida material, mas não preocupa com a sua vida espiritual. Ele não quer saber de te libertar, não quer saber de te transformar, né? Aí vem o Jesus da igreja, como eu falei, das igrejas progressistas, né? É aquele Jesus que, se você é um viciado, você continua viciado. Se você está preso na homossexualidade, na prostituição, você continua preso na prostituição, porque ele não quer saber disso, ele só quer o coração. Como diz nosso finado pastor Anselmo, é um Jesus açougueiro, né? Ele só quer saber disso, né? E aí vem o Jesus judaizante. Ele quer que você cumpra o sábado. Você não é judeu, mas ele quer que você cumpra o sábado. Ele quer que você guarde dietas, né? Ele quer que você não tome café.
Aí vem um Jesus antinomista, daquelas congregações antinomistas, aquelas congregações que não querem saber de regra nenhuma. É o que eu já falei, do progressista, né? Aí vem o Jesus jamaicano, vem o Jesus japonês, vem um Jesus emo, um Jesus gótico, um Jesus para cada gosto, um Jesus manipulável. Essa é a ideia que o inimigo vem. Então nós falamos sobre o Jesus, ele exalta a visão denominacional. A visão denominacional, se não estiver de acordo com a Bíblia, esse não é o Jesus. Ele exalta as visões pessoais, como eu já falei, né? Se você é do movimento feminista, você vai querer um Jesus feminista. Se você é do movimento negro ou do movimento gay, você vai querer um Jesus gay ou um Jesus negro. O que eu estou querendo dizer aqui, ele exalta as visões particulares. Um Jesus socialista, como eu falei, ou um Jesus da direita, para não ficar só falando de socialismo, né? Um Jesus da direita. Ou um Jesus... São visões... note, preocupe-se com qual a visão do Jesus que você está tendo. Será que essa é a visão bíblica? Note que o inimigo faz substituições na igreja e faz substituição no mundo. A gente sabe que na igreja muitos se levantam falando contra o Natal, né? O Natal não é de Jesus. Jesus nasceu no 25 de dezembro. Eu também concordo, Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Nós temos que ter uma data para comemorar. E por que não comemorar dia 25? E qual é a nossa finalidade quando a gente comemora o Natal? A nossa finalidade é comemorar o nascimento do Filho de Deus. Nós não comemoramos o Natal para ser uma festa de reunião de família. Nós não comemoramos o Natal como uma festa de bebidas, embriaguez e trocas de presente. Não, nós comemoramos o Natal não com a visão pagã. E se nós comemoramos com a visão pagã, está errado. Nós temos que comemorar o Natal com a visão bíblica. É com a visão do Jesus que veio ao mundo. É com a visão daqueles anjos que cantaram em coro. Com a visão daqueles pastores que vieram a prestigiar Jesus. Com a visão daqueles magos que vieram de longe acompanhando a estrela. É esta a visão que nós temos que ter de Jesus. Esta é a visão do Jesus. Mas infelizmente o mundo não comemora Jesus. No lugar de Jesus eles colocaram o Papai Noel. Na Páscoa, no lugar de Jesus, eles colocaram o coelho e os ovos. Né? Ao invés de comemorar ali a morte de Jesus. Uma grande oportunidade para a igreja aproveitar e pregar o Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados. No entanto, ela está lá falando, não, é Páscoa. Não, essa é a oportunidade. Né? Ou seja, a gente tem que ver que isso é uma tática do inimigo. Eles querem comemorar a Páscoa sem o Cordeiro da Páscoa. Eles querem comemorar o Natal sem aquele que nasceu nele. É como você querer comemorar uma data de aniversário sem o aniversariante. Ou você querer ter o luto, como no caso da Páscoa, né? Sem ter alguém morto. Ok? Amanhã eu gostaria de entrar em outro vídeo, um pouco mais nessa questão das visões de Jesus. Hoje eu estou fazendo esse apanhado. E amanhã, no segundo vídeo, nós vamos concluir esse tópico, falando de forma mais elaborada sobre essas questões do Cristo denominacional e do Cristo pessoal e do Cristo das ideologias que o inimigo procura fomentar e elevar. Ele sufoca a imagem do Cristo bíblico e ao mesmo tempo ele eleva a imagem dos Cristos pessoal, ideológico e denominacional. Porque o Cristo pessoal
ele é de acordo com o que eu penso. O da denominação, ele está preso às regras da denominação. E o ideológico, ele favorece a ideologia. Mas o Cristo da palavra de Deus, ele não é denominacional, porque Jesus veio para salvar todo o mundo, todo aquele que crê, né, e o receber como Salvador. Ele não é ideológico, porque ele não vende, ele não levanta as bandeiras dos homens, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui eu concluo esse vídeo e peço aos irmãos que ouçam, curtam, compartilhem, ajude o nosso canal compartilhando, curtindo os nossos vídeos, para que a gente possa estar sendo incentivado a produzir mais conteúdos assim, ou melhorar os nossos conteúdos. Sei que eu preciso melhorar em várias coisas aqui, mas a minha intenção aqui é estar trazendo essas reflexões, estar trazendo a palavra de Deus, algumas vezes uns cânticos que o Senhor me dá. Eu gostaria que você me ajudasse, curtindo, compartilhando e orando, ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.